Dando continuidade então, pessoal, essa aula é essencialmente de aplicações. Vai aparecer só o momento de dipolo magnético aqui que a gente vai definir daqui a pouco, mas o resto você vai ver que é basicamente aplicação da força magnética, primeiro nas cargas pontuais, a gente vai ver 3 aplicações aqui, e depois como é que a força magnética age num condutor. E um condutor, entenda aqui um fio retilíneo. Tá? Aqui a gente já está montando as bases para estudar o funcionamento de um motor ou de um gerador elétrico. Então vamos lá, vamos começar então com as aplicações. A primeira aplicação que eu apresento é o seletor de velocidade. Você imagina que tem uma fonte emitindo partículas aqui. Essas partículas caminham em linha reta e elas estão carregadas, certo? Aqui está a trajetória da partícula e no meio do caminho eu vou colocar placas paralelas e vou carregar com carga positiva uma das placas, carga negativa outra placa. Então vai aparecer um campo elétrico direcionado do mais para o menos, certo? Um campo elétrico uniforme. E essa partícula agora vai sofrer ação do campo elétrico e vai desviar a trajetória, né? Então a gente tem uma força, vamos pegar a partícula aqui, a gente tem uma força elétrica direcionada para essa direção, para baixo, beleza? É o que desviou a partícula, essa nova trajetória. A força elétrica é dada pela carga vezes o campo. Esse é um campo uniforme e é isso aí que a gente tem. Tá, qual que é o negócio agora? O negócio agora é a gente colocar, além do campo elétrico, um campo magnético, que no caso aqui ele está entrando na tela do computador. E se eu olhar em perspectiva, considerando minha partícula nessa posição, a velocidade da partícula é ao longo do eixo x e o campo magnético está entrando no quadro, tá sobre o eixo z negativo, é isso aqui. Então se eu empurrar com a minha mão direita esse vetor v sobre o vetor b, certo? Eu alinho meus dedos ao longo de v e empurro sobre b, o meu dedão vai apontar sempre na direção y, considerando isso aqui uma carga positiva. Então, sobre a partícula aqui agora, além da força elétrica, aparece uma força magnética para cá. E a gente sabe calcular força magnética, né? Força magnética é igual a carga vezes velocidade produto vetorial com campo magnético. O que a gente faz agora é ajustar a intensidade do campo magnético e do campo elétrico de tal maneira que essa força para cá seja igual a esta força para cá e a partícula segue a trajetória dela como se nada tivesse acontecendo, porque uma força anula a outra aqui. Então, se eu quiser achar essa velocidade, você vai dizer que no equilíbrio o vetor força magnética tem que ser igual ao vetor força elétrica. E aqui eu já vou fazer o produto vetorial. A gente vai ter Q vezes V vezes B vezes o seno do ângulo entre V e B igual à força elétrica, que é Q vezes o campo E. O vetor velocidade forma um ângulo de 90 graus com o campo B, então esse seno aqui é igual a 1, e a velocidade pode ser dada por E sobre B, porque aqui eu cortei carga com carga, né? Então só passam pelo seletor de velocidade partículas que têm exatamente a velocidade dada pela razão entre E e B. E assim, ajustando E e B, você escolhe a partícula que você quer que passe em linha reta aqui. Vamos ver uma outra aplicação aqui. O espectrômetro de massa ele separa íons, ou partículas carregadas, de acordo com a razão carga-massa. A primeira parte é a mesma montagem do seletor de velocidade, só que como continuação a gente coloca uma região com um novo campo magnético. Por quê? Porque a partir do momento que a partícula sai dessa região de campo elétrico, ela entra na região de campo magnético novo e sofre a ação da força magnética que aponta para o centro aqui, né? Se você fizer a regra da mão direita, você vai ver que a força sempre aponta para o centro da trajetória e a gente coloca o nosso detector aqui para detectar essa partícula. Então, primeiro a gente já selecionou a velocidade da partícula na primeira etapa, que é o nosso seletor de velocidade. A gente conhece o campo E e o campo B, esse campo B aqui. Na segunda parte, a força magnética vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Essa força magnética usa um campo diferente, vamos chamar de B0. Então é isso aqui que a gente vai ter. Posso cortar uma velocidade com uma velocidade aqui. Então a razão massa-carga, posso escrever desse jeito, é dada por R B0 sobre V. O R é o raio da trajetória, certo? Eu estou chamando de Rzinho aqui. E eu conheço V. Velocidade é o campo elétrico E sobre o campo magnético aqui de trás, B.
Substituindo, eu vou ter o seguinte, que são todos parâmetros que eu consigo controlar no meu experimento. Os dois campos magnéticos, o campo elétrico, e lá, olhando para o movimento da partícula, eu meço o raio da trajetória. Eu meço qual é a deflexão que a partícula sofreu. Usando esse método, o Thomson, em 1897, conseguiu determinar a relação massa-carga para o elétron. Ele usou uma montagem muito parecida com aquela ali, onde você tem uma fonte aqui que emite partículas, essas partículas são aceleradas e depois defletidas pelo campo magnético das bobinas aqui. E medindo a deflexão e controlando os campos, você consegue a relação carga-massa das partículas. E as conclusões que ele tirou a partir das observações foram que, primeiro, o átomo ele não é indivisível, ou seja, tem partículas mais elementares que o átomo. Essas partículas que ele estava medindo eram todas iguais, independente do átomo que ele usava, e aqui iguais significa mesma carga e mesma massa. E que a massa dessa partícula, que depois ele chamou de elétron, é menor que a milionésima parte da massa do átomo de hidrogênio. Ou seja, partículas realmente pequenas e pouco massivas. O Thomson ganhou um prêmio Nobel por causa disso, né? O ciclotron é o primeiro acelerador de partículas eficiente, digamos assim, né? E de altas velocidades que a gente conseguiu construir. E ele usa um campo magnético e um campo elétrico para acelerar as partículas da seguinte maneira. E eu vou começar por essa figura. Em vermelho é o caminho que a partícula percorre e conforme ela vai fazendo as espirais, ela vai acelerando. Até ela escapar por aqui a uma altíssima velocidade e aí você usa a partícula para fazer o experimento que você quiser. Os movimentos circulares que acontecem nessas duas regiões aqui, ó, que são chamados de grandes Ds, D de letra mesmo, D, certo? Só é possível essa trajetória porque tem um campo magnético perpendicular à velocidade da partícula, como a gente já está careca de saber. Só que esse campo magnético ele não acelera a partícula, ele só muda a direção e sentido do vetor velocidade. A partícula ela acelera ou ganha velocidade quando ela passa por esses gaps, por essas regiões aqui, ó, que é onde tem uma DDP. E o que é interessante, né? Essa seta aqui aponta onde a partícula começa. A DDP começa acelerando a partícula, ela entra aqui, faz a curva e volta. Quando ela volta, você tem que inverter a polaridade da DDP para poder dar energia para ela. E assim ela vai para outra região, faz a curva de novo. Chega aqui, a polaridade da DDP inverte de novo, então ela acelera um pouco mais, ganha velocidade e assim sucessivamente. Então essa DDP ela é variável. É o que está representado aqui. Positivo, negativo, positivo, negativo, né? Sincronizada com a passagem da partícula por essa região aí. E essa frequência de oscilação da DDP não é difícil achar, porque a gente já fez essa conta antiga. A frequência para uma volta completa da partícula no campo magnético é a carga vezes o campo dividido pela massa. Ou seja, não depende da velocidade com que ela entra. Cada volta que ela dá, ela ganha velocidade, mas a frequência de giro continua a mesma. Então essa frequência muitas vezes é chamada de frequência ciclotron. Beleza? E assim você consegue altíssimas acelerações por uma partícula. Vamos olhar agora como que a força magnética atua sobre um fio que está conduzindo corrente elétrica. Vamos pensar nessa situação aqui. A gente tem um campo magnético e está passando um fio aqui por essa região. Vamos representar essa situação aqui embaixo. É como se você estivesse sentado aqui olhando para cá. Beleza? Você está vendo as linhas de campo entrarem no plano que você está estudando e o fio está justamente sobre esse plano. Então o fio está desenhado no plano da tela e o campo magnético entrando no plano da tela. Se não passa corrente elétrica pelo fio, as cargas não têm velocidade, então não tem força magnética. Vamos pensar primeiro numa corrente que está subindo nessa direção aqui. Se eu desenhar em perspectiva tudo o que está acontecendo aqui, eu vou ter algo mais ou menos assim, ó. Eu tenho uma corrente elétrica que está subindo nessa direção aqui. Eu tenho um campo magnético B que está andando na direção menos x. E se eu empurrar com a minha mão direita a corrente sobre o campo B, porque afinal de contas a corrente são cargas elétricas em movimento. Então a corrente define a direção e sentido da velocidade.
Então, se eu empurrar I sobre B, eu vou ter uma força magnética que aponta para cá, porque o meu dedão o tempo todo vai estar apontando para cá. Aplicado isso em todos os pontos do fio, a gente tem uma força magnética resultante para a esquerda que deflete o fio. O fio ele se movimenta por causa dessa força resultante aqui sobre ele. Ó. Se eu inverter o sentido da corrente agora e considerá-la descendo, aplicando a regra da mão direita em cada elemento de carga desse fio, eu vou ter uma força magnética resultante para essa direção, o que vai defletir todo o fio para essa direção aqui. Então, o condutor todo se movimenta quando a gente tem essa geometria de corrente e campo. Em resumo, usando a geometria do fio e a corrente elétrica, a gente calcula a força magnética fazendo esse produto vetorial. L é um vetor comprimento do fio, que aponta na mesma direção da corrente, e B é o campo magnético. I é a corrente elétrica. Se eu quero descobrir o módulo desta coisa, eu vou usar o módulo do comprimento do fio, multiplicar pelo campo e multiplicar pelo seno do ângulo entre comprimento do fio e campo. Vamos fazer um exemplo numérico. Então, por exemplo, se a corrente é de 2 A, o fio tem comprimento de 50 centímetros, o campo é 10 a menos 2 Tesla, e o ângulo entre eles é 90, então esse seno vai dar 1, que é justamente essa situação aqui. A gente tem uma força magnética que é da ordem de 0,01 newton. É uma força baixa até. Eu não vou resolver isso aqui, mas se caso você tiver fios que não são retilíneos ou campos magnéticos que não são uniformes, você vai ter que fazer a famosa integral para calcular a força média, né? Considerando um elemento de força e um elemento de fio. E fazer o produto vetorial para cada elemento dl de fio, isso aqui é um L, beleza? Em cada ponto do campo B. Eu recomendo o exercício 7.4, recomendo que você dê uma olhada nele no livro, tá? Que é um exercício que trata de um fio não retilíneo na presença de um campo magnético uniforme.